Entre as obras mais notáveis da história do Battle Shonen, Hunter x Hunter certamente tem seu lugar no pódio como uma das mais especiais. Por mais que tenha feito escola e preparado a cama para todos os subsequentes pós-shonen escritos desde a última década, nota-se uma discrepância de qualidade artística e poética tão gritante entre o original e suas infinitas cópias, leia-se Jujutsu Kaisen e conterrâneos, que faz-se necessária a explicitação de algo óbvio, mas que por algum motivo passa desapercebido pela grande maioria dos fãs de animes e mangás mais jovens. Hunter x Hunter é um trabalho inimitável. A poética de Hunter x Hunter, obra que é essencialmente uma antologia disfarçada, com toda uma estrutura poética própria em cada arco, tema que trataremos num vídeo futuro, possui uma natureza errante e descompromissada com a transposição de valores típicos do gênero. Não se trata simplesmente de um discurso que contém em si um secreto fascínio pelo mal, algo tão visível na nova geração do Battle Shonen, mas de uma exposição amoral e centrada no conflito de forças. Virtualmente todos os personagens se veem moralmente em área cinzenta, talvez com a feliz exceção de acidentes como Komugi, servindo muito mais de veículo para certos patos, ou seja, para certos tons, certos tipos de esforços individuais que projetam cosmovisões inteiras. De certa maneira, cada personagem possui uma ideologia particular que evoca consigo toda uma ancestralidade e um sentimento metafísico. É só ver figuras como o quarto príncipe da atual Battle Royale pelo trono de Kakin, Serhiednich, que evoca e encarna o espírito do filelenista alemão, ou Meruem, que traz consigo o exorcismo do espírito revolucionário jubileu, e até mesmo Hisoka, que revive o lado mais barbárico do romantismo. Kurolo Lucifer, líder da trupe fantasma, é um exemplo particularmente notável de um microcosmo fascinante por si só dentro de Hunter x Hunter, já que o mesmo atua simultaneamente como o protagonista de Meteor City e o vilão do mundo exterior. Kurolo é um representante do gnosticismo, especialmente de cunho órfico e dionisíaco, um gnosticismo parido no seio da cidade Meteoro, com a intuição de exílio e de um destino inescapável. Yorkshin é um arco regido pela lua, que tem como motivo narrativo principal as correntes inquebráveis do Nen de Kurapika e suas pupilas escarlates. É através desse arco que somos introduzidos com mais clareza à natureza do Nen como uma espécie de prisão kármica. Os meios de ação no mundo de Hunter x Hunter se dão pelo domínio das forças ocultas, quitônicas, invisíveis aos não iniciados, e tais forças dizem respeito, em sentido final, à natureza de cada indivíduo que quer a sua liberdade a todo custo. O Nen enquanto sistema é uma submissão total ao controle dos astros, uma tentativa de domínio do fluxo subjacente do espírito na natureza. A riqueza da poética de Hunter x Hunter triunfa justamente na inventividade de Togashi ao dar forma aos mais variados patos gerados por cada tipo de Nen, como vimos nos arcos mais recentes, com o caso das bestas de Nen dos príncipes que lutam pelo trono de Kakin, cada fera mais mitológica do que a outra. É muito semelhante à exortação mitológica de aspectos psicológicos das personagens nos mitos gregos, como a manifestação das Erinhas para Orestes, o Ciclope de Odisseu e a Esfinge de Tebas de Édipo. O monstro surge como uma materialização de uma deformação na alma do indivíduo. Nesse sentido, Yorkshin é um arco inteiramente dominado pela natureza e pelo mundo sublunar, ao ponto de dissolver completamente a estrutura esperada do Battle Shonen num arco de conflito e vingança. Não só a vingança não é concretizada, tampouco vemos Kurapika passar por um arco total de conversão à moral e rejeição à vingança. Não é um arco nem de redenção, nem de triunfo. Em vez disso, vemos somente o encontro de esforços individuais e a soberania de certas qualidades no respectivo contexto, como a lealdade à trupe na morte por parte de Uvogin e a traição de Pakunoda aos princípios estabelecidos pelo cabeça da trupe, a fim de salvá-lo como uma peça integral e central. Nesse contexto, Pakunoda representa a lua que rege o arco, enquanto Kuroro representa um masculino lunarizado, míope, confuso. Por mais que a trupe tenha se estabelecido em cima de princípios anti-individualistas, é precisamente a força individual que mantém o grupo unido. Do ponto de vista de Kuroro, um personagem órfico tipicamente confuso e de juízo existencial nublado, os princípios estabelecidos como fundamentação da trupe são soberanos. Ou seja, a noção de que a aranha é composta pela cabeça e pelas partes, mas que todas as partes são substituíveis. Kuroro não entende que a realidade suprema daquele mundo é a força manifestada pela individualidade, provavelmente por ser intimamente um exilado, alguém que foi nascido e criado numa cidade de anônimos, de indigentes,
de sujeitos despersonalizados e miseráveis. Se trata de alguém cuja identidade é opaca até para si mesmo. Até mesmo sua técnica evidencia a personalidade de um indigente, de alguém que não entende seu papel. Kurolo rouba técnicas e suga a força individual dos que tiveram suas técnicas tomadas. Kurolo age como um gatuno, de grande maestria, mas não entende os símbolos criados por ele mesmo. Age como um controlador de corpos, um titereiro, que é controlado por um destino e por forças que ele mesmo não compreende. É alguém cujo destino é o de ser despedaçado pela causalidade, justamente por não compreendê-la em sua acepção essencial e simbólica. Isso é algo que fica claro na experiência narrada pelo flashback da trupe fantasma, que mostra uma inocência íntima parida no inferno. Essa confusão de estados de espírito é a dissolução da alma que é necessária ao espírito revolucionário e à lumpenproletarização do indivíduo. A primeira forma que a trupe assume é a de um grupo de teatro que dubla fitas cassete, e é nessa experiência de atuação e no sentimento de transcender por meio da arte que se vê a formação de uma imagem do mundo. É muito semelhante ao teatro grego dionisíaco, que na superfície apresenta um espetáculo artístico, mas guarda na essência de sua ação um culto que é exercido por vezes inconscientemente, o culto do êxtase dionisíaco. Ao longo da história contada pelo flashback, vemos uma série de motivos narrativos que denunciam o verdadeiro destino por trás daquelas ações. Enquanto as crianças se divertem com interpretações de papéis imaginados, o mundo real ao seu redor sequestra e tortura crianças. No momento em que a amiga de infância dos membros da trupe é sequestrada e esquartejada, entende-se o sentimento profundo que rege a trupe e seu líder, de que, na verdade, o destino daquelas crianças era o mesmo que o de corpos sem vida, corpos utilizados por forças causais incompreensíveis, pela crueldade e pelo capricho dos deuses, por assim dizer. A cabeça e os membros separados de Sarasa são o equivalente à aranha e suas partes. Os papéis interpretados pelas crianças se tornam a base para a interpretação de vilões no mundo exterior. Antes de chegar ao corpo de Sarasa, até vemos o encontro de Kurolo e Uvogin com as parcas. Discretamente, Togashi insere 3 senhoras que seriam as avós que cuidavam da criança, de Sarasa, todas elas tecelãs, numa evocação do motivo narrativo das entidades fatalistas que selam um destino. Soma-se a isso o vaticínio narrado por Neon Nostrad em Yorkshin, vaticínio que narra a perda gradual das partes da aranha. A aranha, obviamente, não é um símbolo arbitrário. A aranha é um símbolo demiúrgico, criadora de teias que compõem uma realidade ilusória, controlada por sua cabeça essa que é frequentemente projetada na lua em vários momentos do anime. Kurolo Lucifer representa, portanto, a cabeça de um culto gnóstico. Um culto gnóstico que tem como objetivo final a transformação de Meteor City em uma espécie de paraíso dos exilados. Seu papel é o equivalente ao de um sacerdote órfico, o de um tipo de ator que busca uma ascese por meio do acúmulo de ritos e técnicas, dos mais diversos papéis possíveis, um acúmulo de recursos mágicos amplo o suficiente para mover o inferno. A tragédia da coisa, é claro, reside no fato de que, se tratando de uma narrativa dionisíaca, alguém deve pagar o preço. Nesse caso, mais de um alguém. Embora Sarasa seja o bode expiatório óbvio que impulsiona o surgimento da trupe, tal sacrifício ecoa também, eternamente, nos métodos e na filosofia que esses vilões órficos adotam para si. A Aranha, uma facção iniciática criminosa, tem em seu sumo sacerdote Kurolo Lucifer, que é Orfeu e Dionísio ao mesmo tempo, e em suas outras testemunhas iniciadas, os membros restantes. E qual o vaticínio dado por Neon? O de que a aranha seria desmembrada. Embora a cabeça não fosse ter sua posição questionada, ela seria decapitada, mas estaria viva, com olhos e ouvidos para testemunhar e boca para lamentar a inevitabilidade do destino daqueles que estão sob sua proteção. Assim como a cabeça de Orfeu, protagonista, e a criança íntima de Kurolo Lucifer são as testemunhas lamentosas da desgraça dos seus, a desgraça dos que vivem uma vida desprovida de livre-arbítrio.